Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que essa paz que excede todo entendimento seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje, sábado, dia 16, hoje é aniversário da igreja, na nossa igreja local aqui. Você está convidado, você que é da nossa igreja está convocado, mas você que é de outra igreja ou aqui da região do bairro Lausanne Paulista, venha participar conosco. Nós temos um aniversário já preparado, abençoado. Agora às 9 horas da manhã, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, nós temos uma palestra, nós temos um seminário falando sobre como lidar com o homossexualismo. É às 9 horas da manhã, é gratuito, não precisa de inscrição, é só vir e participar. Às 9 horas da manhã, seminário Como Lidar com o Homossexualismo, com o pastor Cláudio Rufino. Mais à noite, às 20 horas, nós temos um culto também já preparado, também na pregação do pastor Cláudio Rufino, e o louvor com o Ministério Louvor manda aqui, o Ministério Local. Venha participar conosco. Também no domingo nós temos 2 cultos. Às 10 horas da manhã, o pastor Emerson Costa vai estar ministrando a palavra. O pastor Emerson, que é presidente da Missão Desafio. E também o louvor está a cargo do Ministério Comunhão e Adoração com o pastor Paulo Rogério. E também à noite nós temos um culto abençoado com a pregação do pastor José Maurício Góes, e o Ministério de Louvor Manda Aqui novamente estará fazendo o louvor de forma abençoada. Você não pode perder estar conosco no aniversário da igreja. Aniversário da igreja, são 39 anos da igreja UBPC Manda Aqui, e também o aniversário pastoral local aqui do nosso pastor Joel Estevanato e da Léo. São 36 anos pastoreando aqui o rebanho do Manda Aqui, e eu te convido a estar conosco de forma ativa e participativa em nome de Jesus. Voltando aqui ao nosso devocional, vamos neste momento buscar o nosso Deus, clamar ao nosso Deus. Temos esse momento como algo de extrema importância, onde nós nos dobramos os nossos joelhos e buscamos de forma poderosa o nosso Deus. Então se coloque de joelhos, se assim você pode, aonde você estiver, coloque-se de joelhos. Se você não pode, dobre o seu coração, a sua mente, para que de forma poderosa você possa buscar o nosso Deus, porque é certo que Ele está a nos ouvir, e também é certo que no tempo e na forma dEle, Ele vai nos responder. Vamos nos colocar de joelho e vamos orar neste momento. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor é, Pai. Clamamos a Ti a Tua graça, a Tua bondade, Pai. Oh Deus Santo, em nome de Jesus, vem sobre cada um de nós nesta manhã, Senhor, nesta manhã de sábado. Oh Deus Santo, que o Senhor possa manifestar a Tua graça sobre cada um de nós, Pai. Pai Santo, nós precisamos do Teu falar, do Teu agir em nossas vidas. Tu sabes e conheces, Pai, todo o nosso interior. Tu sabes, Senhor Jesus, aonde tocar e como tocar, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor, nós dependemos do Teu milagre, Pai. Oh, Pai Santo, fala, Senhor, e trata com cada um de nós. Age em nosso interior. Age, Senhor, nas dores que provavelmente alguns irmãos agora estão sentindo. Dores físicas, mas também dores emocionais, psicossomáticas, Senhor. Dores da alma. Oh, Deus Santo, dores que só o Senhor sabe que pessoas agora estão sentindo. Toca, Senhor Jesus, no interior dessa pessoa, ministra a Tua graça e traz alívio, traz tranquilidade a esse coração. Também, Senhor Jesus, eu clamo por aqueles que estão de alguma maneira, Senhor, atribulados da alma. Oh Deus Santo, estão nesse momento, Pai, sem direção. Oh Pai, precisam, Senhor, do Teu toque, da Tua direção neste momento. Que o Senhor possa manifestar a Tua graça e o Teu poder sobre esse Teu filho, sobre essa Tua filha, e esse Teu filho possa também ter tranquilidade, Senhor Jesus, no coração, na vida dele, Pai. Oh Pai Santo, eu também peço ao Senhor, Pai, sobre os enfermos, os doentes, traz cura. Assim clamo pela vida da Bárbara, Senhor Jesus, que está numa situação delicada, Pai. Clamo também, peço a Tua bênção, Tua poderosa mão sobre a vida dos pais, Senhor Jesus, sobre a vida da Débora, sobre a vida do Silas. Oh Deus, coloca as Tuas mãos, também abençoa a Laura, Senhor.
Abençoa essa família e abençoa a Bárbara, Senhor, que tanto precisa de uma intervenção divina, do teu toque milagroso, Pai. Nós clamamos a tua vontade sobre a vida da Bárbara, Senhor. Também pedimos a ti, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, a cada um dos teus filhos e já prepara de antemão os cultos que vamos ter aqui de forma local, Senhor Jesus, cultos também no seminário. Já abençoa, Senhor Jesus, todo o aniversário da igreja, Pai. Que esse tempo, Senhor, de aniversário nosso possa ser um tempo onde possamos aprender, crescer, desenvolver, onde possamos festejar e nos alegrar, Senhor Jesus, como igreja, por mais um ano, Senhor Jesus, que estamos aqui nessa localidade, Pai. E também por mais um ano, Senhor, do pastoreio e do cuidado da vida do pastor Joel e da vida, Senhor Jesus, da Léo, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, de antemão, Senhor, esse casal de pastores, Senhor Jesus, nossos pastores, Pai. Que a tua bênção venha sobre a vida do pastor Joel. Senhor Jesus, nessa recuperação, Senhor Jesus, dessa cirurgia, da graça, continue, Senhor Jesus, tratando e abençoando o teu filho. Também, Senhor, na vida da Léo, Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, dirigindo e conduzindo a vida da tua filha, Pai. Nós cremos, Senhor, no teu poder sobre a vida deles e clamamos que o Senhor possa continuar a dar direção, dar sabedoria, dá, Senhor, sobre eles discernimento, dá, Senhor, o teu cuidado e que eles possam ser cada dia mais abençoados por ti, Pai. E nós assim abençoados pela bênção do Senhor sobre a vida deles. Que eles possam, Senhor Jesus, ver, Senhor, a cada dia mais e contemplar a tua boa mão sobre a vida deles. E nós assim também eu peço por cada vida que está a me ouvir, a tua bênção, o teu cuidado, o teu amor, o teu mover, a tua provisão, a tua direção, Senhor Jesus, que eles possam receber de ti o teu cuidado. E assim, Pai, o Senhor seja glorificado em cada vida, Senhor, tocada e abençoada por ti neste momento, Pai. Nós oramos porque nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está a nos ouvir e temos convicção de que no tempo certo o Senhor vai, Senhor, responder conforme a tua vontade e o teu querer, responder às nossas orações, Pai. Assim nós cremos, nós oramos, no nome santo de Jesus, Deus. Glórias a ti, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, Pai. Glórias a ti. Glórias a ti. Coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos ter um tempo de louvor agora, de adoração. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor em nome de Jesus. Cansado e faminto que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver. O reino vem aos que esperam, o desejado das nações. Em seu nome a terra treme, o reino vem. Exaltado e o rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, e mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o juízo, além do que se pode ver. Reino vem aos que me esperam, o desejado das nações. Em seu nome o inferno treme,
pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam. O desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem, o reino vem, o reino Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor Jesus. Ele é exaltado, engrandecido, e o reino vem e virá, e já veio através de Jesus sobre as nossas vidas, e o reino está dentro dos nossos corações, daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e nós precisamos viver já nesse reino. Um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, mas o reino já começou, e ele... há daqueles que estão vivendo o reino ou daqueles que estão negligenciando o reino, seja daquele que vive o reino de Deus já está dentro de cada coração daqueles que creem em Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na semana 11, a temática, a causa é sempre espiritual. A causa é sempre espiritual. E o texto base dessa semana é o segundo livro de Crônicas, 30 ao versículo 7. Hoje, dia 16 de março, sábado, temos o nosso VIP na página 107, que está em João 9, o verso 2. João 9, o verso 2, que diz o seguinte: e os seus discípulos perguntaram a Jesus, Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? A aplicação na Agenda Apacentai está a seguinte aplicação na Agenda Apacentai: a razão de aquele homem ter nascido cego era espiritual. Os seus discípulos pensavam que tal razão fosse o pecado. E então o Senhor Jesus declara que o motivo espiritual por trás daquela enfermidade era o desejo de Deus de mostrar a sua glória aos homens. Sempre haverá uma motivação espiritual por trás dos fatos. Apenas precisamos saber qual. Qual é esse motivo, essa razão espiritual? Porque tudo é espiritual, irmãos. Podemos viver de forma que não venhamos viver o mundo espiritual, mas querendo ou não querendo, o mundo espiritual é real. É real. Há daqueles que dizem que a Terra é plana, e há daqueles que confirmam que a Terra é uma terra, uma bola, um globo, onde há pesquisas e há ciência que mostra, mas ainda há aqueles que falam: não, a Terra é plana. O que eu quero dizer com isso? Que nós eu falando assim: não existe mundo espiritual, Ângela. E há aquele que vai falar: não, existe mundo espiritual. Querendo ou não querendo, aquele que diz que não há mundo espiritual, ele está vivendo o mundo espiritual querendo ou não. Porque há e existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é real. E nós somos influenciados diariamente por esse mundo espiritual. Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6, e diz que a nossa luta, ela não é contra carne ou contra sangue, isso é, não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra potestades e principados, isso é, a nossa luta é espiritual. E nós podemos viver aquém pensando: eu não preciso batalhar essa batalha.
porque isso não existe. Tudo bem. Como disse uma vez o pastor Joel, você vai levar a burdoada sem saber de onde está vindo. Mas você vai apanhar. Porque o mundo espiritual é real. Agora, se nós nos posicionarmos na batalha espiritual e sabemos que tudo há uma relação espiritual, nós vamos começar a dar mais foco e darmos mais atenção a esse mundo real e espiritual que existe. E assim como os discípulos olharam e pensaram, não, isso é o pecado, Jesus olha e fala, não, isso tem um teor espiritual e que precisa ser descoberto. E esse teor, Jesus, como aquele sabedor de todas as coisas, porque ele era sim 100% homem, tinha sim 100% da sua humanidade, mas também ele continuava sendo 100% Deus, e ele sabia aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. E o que estava acontecendo no mundo espiritual é que aquele momento era chegado o momento de dar glória a Deus por aquela situação que aquele homem estava vivendo. Outro exemplo bíblico é Jó. Jó era um homem, a palavra diz que era um homem íntegro, justo, temia a Deus e se desviava do mal. Isso é, quem disse isso não foi homens, Ângela, não foi homens, Daniel. Quem disse isso era o próprio Deus. O próprio Deus, ele era um homem que disse que ele era um homem íntegro, que ele era um homem justo, que temia a ele e que desviava do mal. Então Deus dá testemunho de Jó, e por mais que Deus dá testemunho de Jó, Jó, sem saber e sem entender o reino espiritual, ele começa a viver uma tribulação e um problema enorme na sua vida, coisa que eu e você nunca passamos. Porque há um diálogo no céu. Satanás, depois de rodear o mundo, de passear pela terra, ele vai se encontrar diante de Deus. Eu imagino Satanás entrando com o rabinho entre as pernas, bem quietinho na dele, né, pedindo licença, permissão para se adentrar diante de Deus. E aí Deus olha para Satanás e fala, de onde você está vindo? Aí Satanás olha e fala, estava rodeando o mundo. Aí Deus olha para Satanás e fala assim, Senhor, você viu o meu servo Jó? Aí Deus olha e fala assim, você viu? Imagina como um pai orgulhoso. Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, justo, me teme, se desvia do mal. Aí Satanás faz um joguinho de palavras com Deus, como ele fez com Eva, mas de Deus ninguém zomba e ninguém engana. Ele pensou que podia enganar Deus e pensou que podia frustrar aquilo que Deus estava falando, mas ninguém frustra e ninguém consegue enganar Deus, porque Deus tem conhecimento de tudo aquilo que vai acontecer e daquilo que já aconteceu. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, em todo face do tempo. Deus vive no Kairós, nós vivemos no Cromos, nós temos um tempo rotativo e contado pelos segundos, pelos minutos, pelas horas. Deus, ele está além desse tempo e consegue viver em todo o tempo da história. E Satanás ali pensando, vou dar uma enganada em Deus e vou mostrar que esse homem aí não é nada do que ele está falando. E diz a palavra do Senhor que Satanás olha e fala assim, deixa eu tocar, então. Aí Deus fala, tá bom, toca tudo menos na alma. E aí diz a palavra que Satanás tira os bens, todos os recursos de Jó. Satanás toca na família de Jó e mata todos os seus filhos. Então, Jó perde seus funcionários, os seus bens, depois perde os seus filhos e perde também a sua saúde. Diz a palavra que Jó vive num estado tão deplorável que ele pega cacos. Imagina só um homem pegar telha. Imagina esse barro vermelho que a gente coloca nos telhados antigos, pegando um pedaço daquilo e raspando na sua pele de tanta coceira que você sente. Então Jó se encontra num estado deplorável e ele não entende o que está acontecendo. E talvez eu e você não estamos entendendo o que está acontecendo na nossa vida, nas dificuldades, das lutas, dos problemas. Mas eu digo para você que a causa é espiritual.
Isso é espiritual. O que eu afirmo para você é que há crescimento nessa situação. Há situações que vêm ao nosso encontro que não vamos entender, mas que Deus está no controle de todas as coisas e que há para mim e para você um crescimento, uma maturidade a se revelar nessa situação e nesse problema. Então nós não precisamos e não devemos ficar reclamando pelas dificuldades da vida. Pelo contrário, nós não precisamos entender que Deus está no controle da nossa vida, e se Ele está no controle da nossa vida, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E eu afirmo isso com base em Jó. Por que eu afirmo isso? Ângela, abre para a gente aí, em Jó 42, o verso 1 e o verso 6. Depois de tudo que Jó viveu, de toda a situação, imagino que tempos, momentos duros, difíceis, até com 3 amigos que pareciam mais inimigos do que amigos, mas eram amigos. Eu afirmo que eram amigos que, por mais os problemas que Jó estava vivendo, e por mais das vezes das palavras duras, o coração e a intenção desses homens era restaurar a Jó, e eles estavam ali com Jó. Estavam naquele momento difícil. E amigo é isso. Amigo é aquele que está, por mais que eles também estavam falando palavras tolas. Até mesmo Deus diz que eles estavam fazendo isso. Mas, por mais de tudo que Jó passou, a acusação, o sofrimento, a dor do corpo, da alma, do espírito dele, por perda de familiares, entes queridos, filhos que eles tanto amavam, perda da sua saúde plena, perda também dos seus bens, e por mais que Jó tudo passou isso, depois de tudo que ele passou, quando Deus mostra que a causa é espiritual e se revela diante de Jó, Jó olha para Deus e fala os seguintes versículos. Jó 42, o verso 1 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, olha Jó falando, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E aí Jó diz a seguinte afirmação: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, depois de contemplar aquilo que Deus estava fazendo e como Deus tinha tudo em suas mãos, ele olha para Deus e fala: Senhor, eu não sabia do que eu estava falando. Eu não sabia. A causa era espiritual, mas eu não sabia, eu não entendi. Eu não entendi que o Senhor tinha um plano, que o Senhor tinha um projeto para tudo isso que eu estava vivendo. Eu não entendi que havia uma situação espiritual que estava encoberta aos meus olhos. E por isso eu não entendi, por não entender, eu falei o que não devia. Então, meu irmão, uma coisa que eu aprendo aqui com Jó, na sua frustração, na sua decepção, no seu problema, na sua dificuldade, naquilo que você está vivendo e você não está entendendo, não murmure. Não, de maneira alguma, fale contra Deus. Se mantenha íntegro. Jó se manteve íntegro, mas em sua insensatez falou aquilo que não devia. Jó olha e fala, se arrepende, olha e fala, uma das palavras de Jó, não contra Deus, mas contra ele mesmo. Ele olha e fala assim: maldito é o dia que minha mãe me concebeu. Ele amaldiçoa o dia ao qual ele nasceu, porque pelos seus sofrimentos, pelas suas lutas, ele pensa, seria melhor não ter nascido. Então, meu irmão, de vez murmurar, dá glória a Deus, dá aleluia. Como diz uma canção aí, vai passando pela prova e vai dando glória a Deus. Saiba que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que no momento certo Ele vai se revelar, assim como se revelou a Jó. E Ele vai mostrar o plano espiritual que Ele tem para mim e para você. Provérbios 3, o versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, se você não está entendendo, se aquilo que você está vivendo está obscuro, não dá para entender, só adore, só louve, confie em Deus, saiba que Ele tem o melhor para mim e para você. Amém, meus irmãos?
A oração do dia pelo nascimento do desejo de corrigir rotas, que nós possamos ter sempre esse desejo, essa intenção de corrigir as rotas que fracassamos, falhamos ou entramos errado na nossa vida e precisam ser corrigidas. É melhor se arrepender e voltar atrás do que viver uma vida de humilhação, uma vida de incertezas. Volte atrás daquilo que porventura você falou errado, daquilo que você porventura fez errado, peça perdão, se arrependa e mude as rotas, que isso seja uma realidade na nossa vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor é, e peço a Ti, Senhor, que por mais que não venhamos entender aquilo que possivelmente estamos vivendo e não estamos entendendo, Pai, que possamos crer e acreditar que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Que a nossa vida seja dirigida pela Tua palavra e que os nossos caminhos sejam conduzidos pelo Teu querer, Pai. E não venhamos nos desviar, Senhor Jesus, de seguir ao Senhor. Por mais dos problemas e dificuldades, não venhamos murmurar, mas que venhamos viver a Tua vontade, Pai. Por mais que não venhamos entendê-la, Pai. Também pedimos a Ti que nós possamos ser pessoas suscetíveis, Senhor Jesus, a voltarmos atrás daquilo que erramos. Que não venhamos ser orgulhosos, vaidosos, Senhor Jesus, de alguma maneira que possa impedir, Senhor, de pedirmos perdão, de mudarmos a nossa vida, Pai. Que nós possamos ser pessoas que verdadeiramente, Senhor, tenham o desejo de corrigir rotas. E mais do que o desejo, tenhamos, Senhor, a ação de corrigir essas rotas, Pai. Eu oro e clamo a Ti em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo para a Tua glória, honra e louvor, Deus. Amém e amém. Mais uma vez, eu convido a você a estar conosco hoje, amanhã, né? Hoje às 9 horas, hoje ainda também às 10 horas temos culto, hoje às 9 horas nós temos o seminário, como eu disse logo no começo desse devocional. Então temos às 9 horas da manhã o seminário, às 20 horas nós temos o culto com o pastor Cláudio Rufino, amanhã às 10 horas da manhã nós temos também um outro culto com o pastor Emerson e o pastor Paulo Rogério com a banda Ministério Comunhão e Adoração. E também à noite, às 19 horas, nós temos o pastor José Maurício Góes e o louvor do Ministério de Louvor Manda Aqui. Então esteja aqui na nossa igreja, participe ativamente desses cultos, venha ser abençoado e venha festejar conosco o aniversário da nossa igreja e também o aniversário pastoral do nosso pastor Joel Estevanato e da Léo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deixo aqui meus abraços para todos aqueles que estão participando e que Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, levante as suas mãos espalmadas. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que unifica todos os crentes em toda a face da terra, que ela seja sobre sua vida de hoje para todos sempre. A igreja diz amém. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e tamo junto.